Olá, irmãos, a paz do Senhor. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. O vídeo de hoje será uma continuidade do vídeo anterior, quando falamos sobre quem é a pessoa do anticristo. Porém, hoje, de uma forma diferente, nós vamos mostrar dentro da Bíblia 18 tipos de anticristo que aparecem na Bíblia. Então, é uma matéria que estudamos na Bíblia que fala sobre projeção profética, também tipologia bíblica, quando vemos personagens bíblicos que se projetam profeticamente na história, que vão simbolizar algo. E nós temos tipos de Cristo na Bíblia, como também temos tipos do anticristo. Nós vamos posteriormente falar sobre os tipos de Cristo na Bíblia. Mas hoje, só para fazer um complemento ao vídeo passado, vamos mostrar os 18 tipos de anticristo que aparecem na Bíblia. Cada um deles tem uma característica que vai remeter à pessoa do anticristo. O primeiro deles é Caim. Caim está em Gênesis capítulo 4, versículo 15. Foi aquele homem que matou o seu irmão Abel, que é um dos tipos de Cristo que aparece na Bíblia. Só que após ele matar Abel, ele recebeu uma marca que o identificou pelo seu ato. E assim também, então essa característica de Caim o identifica com o anticristo, porque o anticristo também ele vai ter uma marca, e a sua marca vai ser disseminada durante o seu governo. O segundo tipo de anticristo que aparece na Bíblia é Nimrod. Nimrod foi aquele homem que construiu a Torre de Babel, foi o pai do paganismo mundial, foi o pai da idolatria. E o detalhe é que Nimrod foi o 13º da sua linhagem. Então nós vemos mais uma vez aí o número 13, o famoso número 13. Outro detalhe sobre Nimrod: Nimrod era caçador. Então ele era caçador, matava animais. Então nós podemos fazer uma alusão à matança de animais nos sacrifícios da alta magia, mas também podemos fazer uma alusão à grande tribulação, onde o anticristo vai caçar aos cristãos. Então ele vai promover uma caçada aos cristãos. Então ele será também um caçador. O terceiro tipo de anticristo que aparece é o rei de Sodoma. Está em Gênesis 14, 21. Só um detalhe corrigindo, Nimrod, a história dele está em Gênesis 10, versículo 8 e 9. Então o terceiro aqui, o rei de Sodoma, Gênesis 14, 21. Ele faz uma proposta para Abraão. E a proposta que ele fez foi: dá-me as almas e a fazenda toma para ti. Então é a proposta do rei de Sodoma. Ele quer as almas. Os bens ele te dá, mas as almas ele quer para ele. Então é um tipo de Satanás, é um tipo do anticristo que também vai querer as almas das pessoas para ele. O quarto tipo de anticristo que aparece na Bíblia é Faraó, porque Faraó perseguiu e escravizou o povo de Israel. E além disso, o texto sobre Faraó, Êxodo, capítulo 1, verso 8, 9, e também o verso 14, fala a respeito de Faraó. Mas o detalhe é que em Ezequiel, capítulo 29, versículo 3, Deus chama Faraó de dragão. Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão que pousa no meio dos teus rios. Então Deus chega a chamar Faraó de dragão. O quinto tipo de anticristo que aparece na Bíblia é Balaque, rei dos Moabitas. Está no Números capítulo 22, fala a respeito de Balaque. E o detalhe é que Balaque ele buscou o apoio de um profeta para amaldiçoar e destruir Israel. Então o anticristo também ele vai fazer isso, ele vai se aliar a um profeta para atacar e destruir Israel. Será o anticristo e o falso profeta. Então nós vemos que Balaque se aliou a Balaão com o objetivo de destruir Israel. Balaque aqui, seu nome Balaque significa devastador e Balaão significa devorador ou destruidor do povo, mostrando a aliança do anticristo e do falso profeta. O sexto tipo de anticristo que vamos encontrar na Bíblia está no livro de Juízes, capítulo 4, que é Císera, capitão do exército de Jabim, que era rei de Canaã. Seu exército foi vencido no vale de Megido, que é onde vai acontecer a batalha do Armagedon, onde também o anticristo será vencido nesse mesmo vale. Então nós vemos aqui em Císera mais um tipo de anticristo que aparece na Bíblia. Outro tipo, Abimeleque,
Está em Juízes capítulo 9, do verso 50 ao 53. Quem foi Abimeleque? Abimeleque era o filho rebelde de Gideão, que se autoproclamou rei, mandando matar todos os seus irmãos. E Abimeleque, ao invadir a cidade de Tebes, o povo se abrigou numa torre forte. E dessa torre forte, uma mulher lançou uma pedra na cabeça de Abimeleque, o matando ali aos pés da torre. Então, mostrando aí um tipo também do anticristo. Esta mulher é um símbolo da igreja fiel que destrói o anticristo. E ele será morto pela pedra que é lançada. Nós vemos ali na profecia da estátua de Daniel, o sonho da Nabucodonosor, aquela estátua também que é destruída por uma pedra que vem do alto, sem o auxílio de mãos, e destrói aquela estátua, representando o domínio, o governo do anticristo na terra. E o detalhe é que Jotão, quando ele conta a sua parábola, ele compara Abimeleque ao espinheiro. Então, mostrando exatamente o convite que ele fez, né? Vinde e abrigar debaixo da minha sombra, porque, e na verdade, espinheiro não dá sombra. Então, mostrando o engano vindo da parte do anticristo. O oitavo tipo de anticristo que aparece na Bíblia é Naás, o amonita, inimigo de Israel. E ele propõe um acordo com Israel, e o acordo é que todos os soldados, os homens de guerra de Israel, furassem o olho direito. Furando o olho direito, estariam assim incapacitados para a guerra. Era o olho da mira, para mirar na hora de lançar a flecha. Então, a proposta que ele fez foi furar o olho. Furar o olho é perder o discernimento, é não ter discernimento, não ter alvo. E o detalhe é que o nome Naás significa serpente. É o significado do nome Naás. Um outro tipo do anticristo que aparece na Bíblia é o rei Saul, porque o rei a princípio teve um bom começo, mas depois ele começou a se desviar. E a Bíblia diz que Saul ele foi possuído por um espírito maligno. Quando ele era possuído por esse espírito, ele tentou até mesmo cravar Davi na parede com uma lança. E a Bíblia diz que quando Davi tangia sua harpa, o espírito mau saía de Saul. Então nós vemos um rei possuído por um espírito maligno. E o anticristo será exatamente um líder possuído por um espírito maligno, pelo espírito de Satanás. O texto que fala a respeito de Saul, 1 Samuel, capítulo 16, verso 23. Mas também há alguns atributos desse rei. Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 23, que fala de que a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar como a iniquidade e idolatria. Então nós temos palavras-chave que estão ligadas a este rei: rebelião, feitiçaria e idolatria. Então, palavras também que estão muito ligadas ao anticristo, a pessoa do anticristo. A rebelião, a feitiçaria, a idolatria estão ligadas também, são características fortes do anticristo. Um outro tipo do anticristo que aparece na Bíblia é Golias, aquele gigante derrotado por Davi. Algumas características, vamos colocar um quadro aí na tela, bem interessante. Vejam bem. Golias blasfemava contra Deus de Israel. 1 Samuel 17, 36. O anticristo, conforme Apocalipse 13, 5, também blasfemará contra o Deus de Israel. As armas de Golias. Golias tinha uma lança de 600 ciclos, ele tinha 6 côvados de altura e ele tinha 6 armas. Um capacete de bronze, a couraça, grevas de bronze na perna, dardo de bronze nos ombros, lança e também o escudeiro. Então nós temos ali 600 ciclos, a lança, 6 côvados de altura e 6 tipos de armas. Então, a identificação com 666. E o anticristo também será identificado pelo número 666, conforme Apocalipse 13, 18. Várias partes da armadura de Golias eram feitas de bronze. O anticristo também, conforme aquela estátua de Daniel, terá uma ligação com o território do bronze, representado ali pela Grécia na estátua de Daniel capítulo 4. A haste da lança de Golias era de ferro. Então, o governo do anticristo também estará ligado ao império do ferro, que é Roma, conforme a estátua de Daniel ali no capítulo 4. Golias se destacou entre outros 4 gigantes que existiam naquela época. O anticristo também se destacará entre 4 chifres da Grécia, conforme Daniel capítulo 8, verso 8 e 9. E assim como Golias foi derrotado por uma pedra,
o anticristo também será derrotado por uma pedra, conforme Daniel, capítulo 2, verso 45. A pedra cortada sem o auxílio de mãos que destrói a estátua, ou seja, o sistema do anticristo. Outro tipo do anticristo que aparece na Bíblia é Absalão, o filho de Davi que usurpou o trono. Ele usurpou tomar o trono do seu pai. Ele se rebelou contra o seu pai. Então o anticristo também será um rebelde que usurpará o trono. Ele vai querer se assentar no templo como Deus e ser adorado. Outro tipo do anticristo, o rei Acabe, o rei de Israel, um dos piores reis de Israel, conforme o primeiro livro de Reis, capítulo 16, verso 30. Pois ao se casar com Jezabel, símbolo da igreja infiel, ele serviu a Baal numa união, então, política e religiosa. Então nós vemos a união política e religião, a união para o mal. Então, em Acabe nós vemos a política e em Jezabel a religião. Então, essa união política e religiosa para o mal. E é exatamente o que vai acontecer no governo do anticristo. A besta do mar é a besta da terra, o anticristo e o falso profeta. O poder político e o poder religioso se unindo para o mal. Outro símbolo do anticristo na Bíblia é o rei Jeroboão, que dividiu o reino. 2 tribos seguiram Roboão, Judá, e 10 tribos seguiram Jeroboão, que passou a ser Israel. Ele fez 2 bezerros de ouro para adoração, colocou um em Betel e outro em Dan. E ele profanou o altar do Senhor, porque colocou sacerdotes que não eram levitas e ele próprio sacrificava no altar. Então ele profanou o altar. E o anticristo, ele vai fazer o mesmo, ele vai promover a idolatria e vai profanar o templo, ele vai profanar o altar. Então nós vemos em Jeroboão outro tipo do anticristo. Outro tipo do anticristo, Senaqueribe, o rei da Síria, que sitiou Jerusalém. E as palavras desse rei: nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar seu povo da minha mão, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Então são as palavras de Senaqueribe, o rei da Síria. Então o anticristo também irá sitiar Jerusalém. Outro tipo do anticristo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o detalhe que chama a atenção em Nabucodonosor é que ele construiu uma estátua de ouro dele mesmo, para ser adorado, conforme Daniel capítulo 3, verso 1. E alguns detalhes dessa estátua chamam atenção, porque essa estátua, a Bíblia diz que ela tinha 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, 60 por 6. E a adoração era regida pelo toque de 6 tipos de instrumentos musicais, conforme Daniel 3, versículo 5. Então 60 côvados de altura, 6 côvados de largura e 6 instrumentos eram tocados para reger a adoração. Uma simbologia aí do 666, mostrando exatamente o sistema do anticristo. O outro tipo do anticristo que aparece na Bíblia é Amã, que aparece lá no livro de Esther, o inimigo dos judeus. E o detalhe é que Amã gostava de ser adorado. Ele ficou irado com os judeus exatamente porque Mardoqueu, aquele que ficava à porta, não se curvava diante dele. Então ele ficou irado com isso e fez um plano para matar todos os judeus. Então, o anticristo também irá odiar, ele terá ódio pelo povo judeu e tentará destruí-lo. Outro tipo do anticristo, Herodes. O Herodes que aparece lá no livro de Atos, capítulo 12, de verso 1 a 3, é aquele que perseguia a igreja, que matou a Tiago, que mandou prender a Pedro. E a Bíblia diz que ele se exaltava como Deus. Atos capítulo 12, versos 21 e 23. Então ele recebia adoração, ele gostava de ser chamado de Deus. E por não dar glória a Deus e dar glória a si mesmo, Deus o mata ali e ele morre comido de bichos. Então mais um tipo do anticristo, porque ele também perseguirá a igreja e se exaltará como Deus. E por fim, Judas Iscariotes, o traidor. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas, Lucas 22, versículo 3. E o próprio Jesus chegou a chamar Judas de diabo. Então ele diz, olha, um de vós é o diabo. Então João capítulo 6, versos 70 e 71. Então nós vemos nesses 18 personagens bíblicos
uma tipologia do anticristo. E por que 18? Porque o anticristo é identificado pelo número 666. E se somarmos 6, 6 e 6, vamos ter o número 18. Vemos então 18 tipos de anticristo que podemos identificar na Bíblia. Cada um deles tem uma característica que se enquadra à pessoa do anticristo. Pode até ser que você encontre outros tipos na Bíblia. Às vezes tenha mais, sim, tenha mais. Mas demos destaque a estes 8 porque são características bem marcantes com respeito ao anticristo. Chegamos assim ao final desse vídeo, que fique bem claro que não é uma forma de exaltação ao anticristo, mas é um vídeo de conhecimento, para te dar conhecimento, para que você possa discernir tipologias, aquilo que está à nossa volta, e assim você possa discernir também o momento profético que estamos vivendo. Então, vários anticristos surgiram na história, aos modernos que falamos no vídeo passado, e tudo isso é sinal de que o tempo do fim chegou e em breve Jesus voltará para buscar o seu povo. Estejamos firmes, estejamos vigilantes, estejamos preparados. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha agora, seu like, deixe o seu comentário também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. E quando você se inscrever, vai aparecer o sininho de notificação. Você clica em cima do sininho e o YouTube vai te avisar todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Esse é o Alerta Profético de hoje. Fique com Deus, um grande abraço. A paz do Senhor.